Salve, salve acomputuristas! Sejam bem-vindos a mais uma aula aberta, né? Uma live, como vocês preferirem hoje, um momento extra, né? Fora dos nossos horários corriqueiros, mas para um momento bem interessante e especial, para uma conversa com o professor Vander Pimenta, que é o idealizador do aplicativo Acupuntura Pro. Então vai ser um bate-papo bem incrível, nós falamos sobre as tecnologias, né? As tecnologias e a acupuntura, o que nós podemos ter em mãos para facilitar a vida da acupuntura, né? Do acupunturista. Então vai ser um bate-papo bem incrível, então sejam todos muito bem-vindos. Para quem estiver aí disponível, vai ser bem interessante aí toda essa conversa, né? Todo esse momento aí de apresentar para vocês algo que pode transformar e facilitar muito a sua vida, que é o aplicativo Acupuntura Pro, tá? Então, aguardando o professor Vander Pimenta entrar aqui, para a gente já começarmos. Vou fazer o convite aqui para ele já entrou. Vou fazer um convite aqui, para a gente bater esse papo. Olha só, o grande Alexandre por aí. Grande Alexandre. Show. Olha Fala, só. professor! Boa noite, professor Vander Pimenta. Satisfação ter você aqui conosco. Boa noite, professor Renner. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com o, vamos dizer assim, o marido da Rafa, pai do Romeu, no cargo mais importante agora. E essa fera aí nesse ramo que você tão desenvolve brilhantemente de uma maneira. Acho que a gente vai conversar um pouquinho aí de uma maneira que eu nunca vi ninguém fazer igual. Muito legal. Obrigado mesmo pelo carinho e pelo convite. Eu que agradeço, professor Vander. Aceitou de prontidão nós batermos um papo, né? Eu acho que essa união só acrescenta dentro da acupuntura, e ter profissionais aqui como o senhor é uma satisfação enorme. E um dos caras que eu admiro muito, que é o idealizador do aplicativo Acupuntura Pro, né? Cara, se os acupunturistas tivessem noção do que é o aplicativo, né? Eu acho que a vida do acupunturista estava muito mais fácil com algo que pode estar em mãos, né? Acho que muitos alunos acabam pedindo: professor, me dá uma indicação de um atlas bom e tal. Temos ótimos atlas bons de acupuntura que nós podemos aí ter no nosso consultório, para nosso estudo. Mas se você quiser algo rápido e tão incrível quanto, você pode ter no seu bolso um aplicativo que tem não só pontos de acupuntura, que é mais interessante ainda. E quando eu tive a oportunidade de algumas vezes sentar com o professor Vander Pimenta e conversar com ele a respeito de vários assuntos, né, professor? Acho que nossas conversas vai um pouco longe, mas quando Isso. eu tive a oportunidade de conversar com o professor, eu elogiei muito a iniciativa de fazer um app de acupuntura, né? Mas não é um app qualquer. É um app mais completo em língua portuguesa, que ele não pega só a parte de pontos de acupuntura, né, que alguns outros apps de pontos de acupuntura nós temos, mas pega a gestão, prontuário, pega mapas, né, pega uma infinidade de coisas. Se eu fosse falar de todas as funcionalidades que tem dentro do aplicativo, né, cursos, bibliotecas, alguns livros disponíveis que disponibilizaram. Então, são muitas funções. Nós vamos bater um papo aqui, ele vai explicar melhor como funciona. E de antemão, professor Vander, se apresente aí, né, para essa galera aí que está chegando aí. Alguns te conhecem, outros às vezes não. Acho que é difícil não te conhecer, né? Mas vai que tem alguém aí que não te conheça. Não, eu acho que tem muita gente que não me conhece. E eu queria, assim, começar, antes de me apresentar, eu queria falar aí para os seus seguidores, Renner, que o ano passado, né, eu tive a grata surpresa de te conhecer pessoalmente. A gente já se conhecia pelo Instagram e tal. E eu entrei em contato, quero contar para os seus seguidores aí, eu entrei em contato com o professor Renner, vislumbrando uma possibilidade da gente conversar, que eu iria dar uma aula em Goiânia, e eu sigo ele há muito tempo e tal. E ele prontamente também: vamos sim e tal. A gente foi tomar um café no shopping
E isso que ele brincou no começo, que a gente, os nossos papos vão longe, porque eu não sei se você tem a possibilidade de conhecer o professor mais intimamente, mas é uma pessoa, talvez um dos mais generosos que eu conheci ao longo de 30 anos que eu estou na área, e nem por isso eu te autorizo me chamar de senhor, tá bom? Porque isso me envelhece mais ainda. Então, é uma das pessoas mais generosas nesta área que eu conheci. E eu preciso dizer, estou há 30 anos na área e eu vejo muita disputa, uma disputa desnecessária, uma disputa desleal. Eu como um cara que vivo da acupuntura há 30 anos, eu preciso dizer, a gente precisava se unir. E esse movimento que você está fazendo é fabuloso nesse sentido, sempre generoso, sempre atento, é impressionante. Se você não teve oportunidade, dá uma stalkeada aí, veja tudo que ele disponibiliza, e tudo que ele fala e tudo que ele faz. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O segundo ponto é assim, pessoal, eu fiquei impressionado com essa conversa que a gente teve lá em Goiânia, aí, né, na sua terra. Pessoal, o trabalho que o professor Renner desenvolve, e aqui eu falo assim, eu asseguro vocês, essa parte de acupuntura na inteligência emocional, e aqui eu vou até contar um bastidor aqui, né, o Renner? Posso te chamar de Renner, né? Pode. Me sinto seu amigo, conheci sua família, sua linda esposa, seu bebezinho também lindo, e cada dia mais bonito. Eu vi as últimas postagens aí que vocês fizeram dele. Tá demais, né? Tá naquela fase top. Pessoal, uma das coisas que eu conversei com o professor Renner quando a gente esteve aí, e ele foi me contar um pouco mais do projeto dele, é impressionante. O trabalho que ele desenvolve vai muito além. Eu não sei se a expressão correta que define o trabalho dele é acupuntura na inteligência emocional. Porque assim, ele me apresentou, me mostrou e me contou casos que o estímulo correto, dos pontos corretos, dentro de um diagnóstico correto, trabalhar o elemento corretamente, ele faz uma limpeza, não sei se seria essa palavra, mas ele chega. É muito parecido, eu não sei se vocês conhecem, um trabalho, parece que ele faz uma constelação, né, professor Renner? Uma coisa que limpa algumas memórias do passado. Pessoal, é impressionante. E eu estou te falando isso, Renner, porque o que a gente ouve por aí, eu não sou especialista em trabalhar o emocional, embora eu atenda muitos casos de síndrome do pânico, ansiedade, que é um clássico. Mas assim, pessoal, o que a gente vê muito nessa área é lembrar lá de um pontinho que acalma a mente, é lembrar lá do CS6, do C7, do Intang, do EG20, do sei lá o quê. Mas o trabalho que ele faz aprofunda esse conhecimento e faz o estímulo correto com a combinação correta. E assim, ó, e eu estou falando um pedacinho, é fabuloso. Eu fiquei impressionado com quem tem a oportunidade de falar, Henry, eu falo sobre isso, tá? Então, eu queria começar falando sobre isso. Falando sobre mim, atendendo aí a sua solicitação, meu nome é Vander Pimenta, filho, né? Meu pai, Vander Pimenta. Eu sou professor na área já há mais de 20 anos. Tenho formação, sou fisioterapeuta, mas eu trabalho com acupuntura há 30 também, desde que eu me formei em fisioterapia, já trabalho com acupuntura. Dei aula em algumas escolas. Hoje eu estou no CTN há 20 anos. CTN é uma escola que tem a sede em Sorocaba e unidades em Goiânia, por isso eu fui dar aula aí, unidade em São Paulo, unidade em Bauru, Sorocaba. Tinha uma unidade aqui em Minas, eu falo de Minas, eu estou no sul de Minas, sudoeste, né, para ser mais preciso, São Sebastião do Paraíso. E o que acontece, Renner? Ao longo desse tempo todo, né, eu tive a oportunidade de ir para a China por 5 vezes. Ao longo desses anos todos, participei da formação de mais de 6 mil alunos, coordenando ambulatório, atendendo, eu sempre atendi, eu adoro atender, também tenho registrado mais de 60 mil atendimentos no meu consultório. Eu pude perceber quais eram as minhas necessidades enquanto profissional e quais eram as dificuldades, as principais dificuldades dos alunos convivendo com tantos. E o que eu pude perceber é que existem recursos, naturalmente, e aqui o tema da nossa live é tecnologia na acupuntura, e eu já queria resumir tudo numa simples frase: a tecnologia
para quem gosta ou para quem não gosta. Não tem mais volta. E você precisa aprender lá a usar para aprimorar a sua competência. A tecnologia serve para você melhorar a sua performance. E aí surgiu a ideia de fazer o quê, Renner? Pegar tudo que existe por aí espalhado e colocar num único recurso. Tem aplicativos espetaculares, excelentes, inclusive até melhores do que o que eu assim idealizei, de gestão, por exemplo, muito mais profundos, mas que vão muito além do que a gente precisa no dia a dia. Então, o que a gente precisa é um controle. Existem aplicativos muito mais amplos, muito mais aprimorados em algumas outras áreas, mas o que a gente precisa está ali tudo em um só. E aí, Renner, eu passo por um grande problema, que eu também vou fazer um desabafo aqui. O aplicativo tem tanta coisa que eu tenho uma dificuldade de comunicação com ele, porque as pessoas não fazem ideia da dimensão. Muitas vezes não perguntam, entram no aplicativo, não entendem e cancelam ou saem. E aí, quando a gente entra em contato, eu tenho um pessoal do suporte que faz essa pesquisa, né, para saber, olha, eu vi que você cancelou, aconteceu alguma coisa. Ah, eu precisava de um aplicativo que fizesse tal coisa. Eu falei, mas o aplicativo faz. Ah, eu não sabia. Aí quando eu explico, a pessoa fala, não acredito, era o que eu precisava. Entende? E o pior, Renner, às vezes as pessoas também, é o oposto, comparam o aplicativo Acupuntura Pro com mais um aplicativo de consulta de pontos. E aí fala assim, eu já uso um que consulta pontos. Eu falei, mas esse não é a mesma coisa. Então, essa é a grande dificuldade que eu estou enfrentando e nós estamos trabalhando. Eu tenho uma equipe super legal. Graças a Deus eu não fazia ideia da dificuldade que era, porque eu acho que se eu soubesse, eu não teria começado. Acredito que você entende um pouco do que eu estou falando quando você digamos aí, se aventurou a entrar nesse mercado de digital, né? A dificuldade que é você com o café, com a acupuntura todos os dias e desenvolvendo material, gravando vídeo, disponibilizando material e tendo que ter um ambiente para gravar e de repente surge o Super Romeu aí para mudar toda a sua estrutura logística. Estou aqui dando só detalhes de bastidores aqui, né? Porque a gente sabe o quanto isso é importante, né? E é difícil. Então, você sabe o que eu estou falando aí. E você faz isso com maestria. Então, esse é um pouquinho do resumo aí de quem sou eu. E isso é interessante, pessoal. O professor Vander Pimenta coloca muito bem essas questões, né? Porque é uma das questões que eu sempre bato na tecla que nós, como acupunturistas mesmo, eu me enquadro nisso aí, na dificuldade mesmo de alguns fatores, né? Quem aí nunca passou por uma dificuldade em fechar um diagnóstico? Ó, o professor Vander tem 30 anos de acupuntura. Eu tenho 14, mas não tô nem na metade dele, mas quem nunca passou por uma dificuldade, às vezes, de pegar um caso muito complexo, muito crônico, né? Que tem uma certa dificuldade. Muitas vezes a avaliação é um pouco subjetiva e nós precisamos entender isso, que não é só, né, você bater o olho e falar é isso, pronto, acabou. Um dia, eu gosto muito dessas discussões de casos clínicos, né? Por isso que eu faço o Café com Acupuntura dessa forma. Cara, se a gente sentar aqui, os 10 professores, e a gente vai ter divergência no diagnóstico. Nós vamos ter divergências nos pontos escolhidos e nada de errado com isso. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu até estava conversando com a Rafa essa semana. Gente, parece que o pessoal coloca tanto medo nos acupunturistas que vieram me perguntar se eu colocar o stipper num ponto de acupuntura poderia fazer mal para o paciente. Por que, que o stipper poderia fazer mal? Entendeu? Então, assim, nós temos que quebrar vários paradigmas e dificuldades dentro da acupuntura. A acupuntura é muito ampla, né? Tá aí o aplicativo Acupuntura Pro que mostra isso. Ali dentro nós temos dietoterapia, fitoterapia, nós temos diagnóstico. Se você entrar lá e você olhar a língua do seu paciente, saburra branca, você vai lá e clica, faz um check. Saburra branca. Denteada, check. Vermelha na ponta, check.
calcula lá, ele te dá a porcentagem, por exemplo, de um diagnóstico. Isso Renner, auxilia. isso que você está falando é muito interessante. Você me permite um adendo aqui. Antes eu queria agradecer aí, tem uma galera, a Rosinha aqui falou, foi minha aluna, a Amanda também, né, mandou um grande beijo aqui. Então tem uma galera aqui, o Marcelo, já passou um monte de gente, eu não pude ver, mas o que eu quero falar com relação a especificamente esse recurso que você falou. Ô, Renner, eu concordo em gênero, número e grau com você, por isso, inclusive, acho que eu me identifico, porque nós viemos aí de escolas diferentes, mas com pensamentos muito parecidos, e quando você fala que eu tenho 30 e você tem 15, chega, eu acho que ele para cima de 5 não faz muita diferença. 5 vivenciando, e você que é professor na área, então, há muito tempo, então não tem essa distância, e aí a gente vê exatamente isso. Existem divergências que são, às vezes, sutis, às vezes um pouquinho mais representativas, mas na sua essência não podem divergir. Se você tem lá um padrão de baço, eu não posso achar que é um padrão de rim. Mas uma pequena divergência na conduta ou no ajuste, os dois concordando que a síndrome é de baço, por exemplo, isso faz a coisa andar e isso vai sendo lapidado, porque nós estamos falando de uma síndrome de baço no fulano de tal, que muda toda a história ainda. E aí, quando eu idealizei o recurso auxiliar diagnóstico, eu fiquei estudando uma maneira exatamente, Renner, de não engessar isso. E é por isso que eu pensei na possibilidade percentual, porque as variações que acontecem podem dar. Olha, isso tem assim, ó, 30% de chance de ser uma deficiência do T, isso tem 10% de chance de ser uma deficiência do IN, 5% de chance de ser uma deficiência do tal coisa. E aí eu dou para o profissional ou para o aluno que está com uma certa dificuldade de iniciar um movimento, eu dou um norte para ele. Falo, olha, 30% é deficiência do T. Então, foca e aprofunda a sua análise e o seu tratamento na deficiência do T e vai ajustando. Por isso que não é uma coisa definitiva. Uma coisa que me perguntam muito, mas por que ele não sugere ponto quando você fecha um diagnóstico? Porque eu não posso fazer isso, Renan, senão eu estaria criando um protocolo de um caso que eu nem sei se é real. Exato. Eu nem sei se foi avaliado corretamente. Entende? Então eu tenho que deixar ele amplo para que as pessoas façam essa análise e chegam a conclusões de acordo com o andamento do tratamento. E aí, o que eu já pus dentro do aplicativo? Um prontuário para você ir evoluindo o paciente com tudo isso que você já fez. E com a possibilidade de anexar esse diagnóstico no prontuário do paciente, para você ir refazendo isso sempre. Exatamente. Então, percebe, é uma coisa muito complexa. O desenvolvedor pirou comigo, queria me matar toda semana, porque eu pedia, ajusta isso, liga isso nisso. Então, é muita coisa para dar errado, inclusive, que ele tem que ir ajustando. E graças a Deus, Renner, nós estamos tendo uma boa aceitação. Cai nisso que eu te falei, ele é complexo e eu preciso sempre estar, eu precisaria estar mais disciplinado nesse processo de explicação, eu reconheço, de divulgação até, mas eu atendo muito, eu dou aula, então, sabe, é tudo ao mesmo tempo. Né? Então, por isso que eu queria fazer um adendo nisso que você colocou sobre especificamente esse digamos, recurso, né? Pois é. E é isso que torna incrível a acupuntura, né? Porque nós não avaliamos uma patologia, nós avaliamos um indivíduo, né? Ser humano. Um ser humano. O Renner, sabe uma coisa também, eu não sei se você reparou especificamente nesse recurso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, para quem não viu ainda. Ó, você abre o aplicativo, né? Ó, e aqui ele tem um auxiliar diagnóstico, onde você toca. Aqui ele abre vários aspectos a serem avaliados, né? Por exemplo, aqui, ó, o exemplo que o professor Renner deu, a língua. Você avalia a língua do paciente e marca as coisas que ele tem, né? E o legal é que você nunca fecha o diagnóstico por um único sintoma. Você vai fazendo combinações. E aqui, Renner, eu fiz questão, não sei se você viu no auxiliar diagnóstico, eu não pus aspectos emocionais. Por quê, Renner? Porque eu acho complicado o paciente chegar para você e falar assim, ó, eu tenho medo. E
eu não sou um profissional especializado em psicologia para definir que aquilo que ele tenha realmente seja medo. Ele chega para mim e fala assim, ó, eu tenho síndrome do pânico. A síndrome do pânico, as pessoas confundem muito com o medo do rim, e isso está muito ligado também ao baço, não sei se você concorda comigo, o pânico ele é uma compulsão, o baço está muito envolvido nisso, e aí as pessoas, síndrome do pânico, vão direto no rim. Então, trabalhar aqui com uma queixa, para que isso entre como um número dentro do aplicativo, para que entre numa conta, eu preferi deixar de lado. Por isso, tem uma frase quando sai o diagnóstico, isso é apenas um auxiliar. É preciso ser feita uma análise profunda e contextualizada, individualizada por parte do profissional. E aí as pessoas, eu já recebi esse tipo de coisa. Eu queria que o aplicativo desse para mim quais pontos, quantas vezes por semana o paciente precisa vir. Cara, é impressionante, mas eu recebi essa mensagem. E aí, quando eu me coloco como um professor e falo, olha, sua análise está errada, não é assim que funciona, não tem como eu te dar quantas vezes por semana e quantas sessões. Eu falei, é impossível, não é assim, alguém te ensinou a pensar assim, te ensinou errado. Exato. Então, eu não quis colocar o emocional, porque a pessoa pode dar nome para uma emoção que não é aquela. E eu não tenho formação para avaliar isso. Entendeu? Exatamente. E essa questão ela é muito complexa, né? Não só a emoção, mas tudo de uma maneira geral. Porque é o que eu sempre bato na tecla dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional é justamente isso. O seu paciente às vezes chega para você e fala que ele é insatisfeito. Mas e aí, será que ele sabe nomear se é insatisfação ou frustração? Exato. Porque às vezes eu não sei. Quem aqui pode falar, não, agora eu estou extremamente ansioso. Mas será que é ansiedade? Será que não pode ser um outro processo que está por trás? E além disso, né? É lei de geração, lei de dominância, bases da MTC, as emoções se combinam, assim como as síndromes. Exatamente. Assim A ansiedade é uma soma de medo com preocupação, com euforia, e aí, olha quantos órgãos estão envolvidos. E isso, Renê, para entrar numa conta aqui que o aplicativo precisa fazer, eu acho que daria muito erro, sabe? Uhum. Então eu preferi ficar com sintomas físicos, Exato. e aí isso já me dá um norte, e aí o profissional dá uma lapidada nesse aspecto. Porque quando eu, por exemplo, chego ali num percentual alto de síndrome envolvendo baço, dentro das emoções eu posso focar mais nessa ideia de preocupação, de excesso de pensamentos, para o paciente que chegou para mim se queixando de ansiedade. Exato. Entendeu? Já numa outra combinação física, eu posso chegar em um padrão de rim que esse paciente chegou com uma crise de ansiedade, está muito ligado ao medo. Você entende que eu interpreto a emoção a partir do que o aplicativo pode me dar? Exatamente. E o melhor de tudo isso, né, é você combinar as opções que o aplicativo te fornece, né? Então, você faz isso, você faz sua anamnese sempre complementando ela, comparando, né, com um processo, né, dentro da fisiologia energética, porque não dá só para ser também padrão sindrômico, né? Esse padrão sindrômico em mim pode trazer alguns sintomas, em outra pessoa outros sintomas. Exatamente. Então você vai comparar sintomas, síndromes, fisiologia energética. E a partir desse momento, você traça uma linha terapêutica individualizada. Que aí você pode combinar fito, dieto, alimentação, os próprios pontos de acupuntura e outros fatores que a gente pode entrar, né? Atividade física, né? Então, são várias questões, né? E as emoções entram nisso aí de uma maneira ainda mais entremeada. O Renner, aqui ó, o professor Dr. Treza, um grande amigo também, trabalhamos juntos muito tempo, agora um pouco menos, mas ainda estamos na mesma empresa, digamos assim. Questões emocionais são sempre complexas, que é exatamente o que você está falando, né, Renner? Isso eu estudo profundo nisso. O M. Aragão aqui, não sei se você está vendo, perguntou aí, para acessar o aplicativo tem um valor? O M Aragão MTC, para você experimentar não tem custo nenhum, basta baixar o aplicativo, se cadastrar, e aí você vai ter 3 dias de experimentação. E aqui, Renner, você me permite explicar por que são 3 dias? Por uma coisa muito simples. Se você se dispuser a explorar o aplicativo,
Em meia hora você decifra ele inteiro. Se tiver dúvida, ainda tem o suporte que você pode entrar em contato. Contato, resposta praticamente imediata. Só não é de noite, naturalmente, de madrugada, mas o horário comercial é praticamente imediata. E aí tem gente que fala, ah, mas por que só 3 dias? Por uma coisa muito simples, Henrique. Quando nós lançamos o aplicativo, era um mês. Dava um mês, o aplicativo era bloqueado naturalmente. A gente entrava em contato. Olha, vimos aí que você não deu sequência. Ah, eu não deu tempo, eu esqueci. Nem Era abri. um período grande. E aí surgia um outro problema delicadíssimo, Henrique, que as pessoas ficavam criando contas para ficarem utilizando o aplicativo gratuitamente. Um negócio caro que foi para construir e tal. Aí criamos bloqueio de CPF, de e-mail, de dados que conseguem fazer um rastreio para ver quando isso acontece. Então, isso, graças a Deus, melhorou. Nós fizemos aí uma diminuição para 15 dias. Mesma coisa, as pessoas não entravam, não experimentavam e pediam para estender. Fizemos 7 dias, mesma coisa. Baixamos para 3, foi a que melhor funcionou. Então, 3 dias gratuitamente é suficiente para você decidir se isso vai ser útil para você ou não. Entende? E aqui, Renner, nós estamos falando também de um recurso que é para quem já atende quem está na área. Além de ponto, além de cadastro de paciente, gestão, tudo aquilo, mas eu fiz questão de pegar, Renner, o principal conteúdo, não sei se vai dar para ver aqui, ó. São centenas de livros que eu tenho ao longo de 30 anos de formação, né, ó, de pegar o principal conteúdo dos principais livros, e eu tenho a maioria deles, e transformá-lo num glossário onde com possibilidade de busca por palavras. Então, o cara que está aprendendo lá, se ele digitar aspectos do ti dentro do glossário, por exemplo, ele tem toda a teoria lá. Se ele digitar lá assim, ó, síndromes energéticas, tem todas as síndromes energéticas com todas as características, tudo descrito, quais são os principais sintomas, tudo baseado em livros. Não é da minha cabeça, não fui eu que inventei, tem referência. Por isso que nas bolinhas de cima aqui, ó, do aplicativo, aqui em cima, ó, cor de rosa aí, referências bibliográficas. Olha aqui, Henry. Aí, ó, todas as referências, todos os livros onde nós tiramos. Então, desenvolvi um trabalho, elaborei um trabalho de extração de conteúdo, claro, com todas as normas necessárias, para que isso tivesse uma validação e que fosse fácil buscar. Eu queria deixar claro, isso não substitui um estudo profundo em livro. Com certeza. Entende? Mas você tem uma busca rápida ali. Eu lembro direitinho quando eu pensei nisso pela primeira vez, Renê. Eu estava aprendendo medicina chinesa há 30 anos, claro que eu não pensei no aplicativo, mas em algo que fosse fácil nesse sentido. Isso foi em 99, acho, 98, não sei. Um pouquinho antes. Internet ainda engatinhando, né? Mas eu pensava assim, eu não. Por exemplo, eu estava estudando lá um livro e eu lembro que saiu a expressão determinado ponto move o zonti. Zonti, o que é zonti? Eu não lembrava. E eu não tinha o livro que trazia o que era o zonti. Aí eu pensava assim, gente, tinha que ter um livro, um dicionário, tinha que ter um dicionário com todas as palavras, todas as expressões da medicina chinesa. E não tinha. Renner, passaram-se anos e em 2004 eu fui para a China e trouxe essa coisinha aqui, ó. Um prático dicionário de medicina chinesa. Que aqui, meu caro, você encontra todas as expressões e, por incrível que pareça, muito do conteúdo que eu pus no glossário saiu daqui. É um livro em inglês, claro, eu ia traduzindo tudo. E a primeira palavra que eu coloquei no aplicativo, a primeira expressão, qual que você acha que foi? Zonti. Que é o ti do tórax. Exato. Entende? Então é muito simbólico para mim, sabe isso? E aqui, ó, trago livros super modernos também, da Elizabeth Rochat,
sobre alguns aspectos onde ela traz, aquele 1001 conceitos. São muitos livros. Da professora Fernanda tem uma série de coisas que ela define que estão dentro do aplicativo, né? Além de palestras com essas pessoas também, tem uma palestra sua lá, onde você fala sobre a inteligência emocional. Tem a professora Fernanda que fala como foi escrever o livro Facilitando a Acupuntura, e tantas outras pessoas que participaram de um evento que eu desenvolvi exclusivo para o aplicativo. Tem curso de crâniopuntura, está sendo editado um de aurículo, tem curso de INSA, né? Crâniopuntura chinesa, crâniopuntura japonesa, tem quiropuntura. Tem... Ah, cara, eu sou suspeitíssimo. E volto a dizer, a expressão que para mim melhor define é tecnologia para melhorar a sua performance, para acessar rápido. Eu demorei muito tempo para ver o que era Zombie. E enquanto eu não consegui descobrir, eu não consegui ir para frente, que você fica empacado naquilo. Então, imagina, no aplicativo eu vejo ali uma expressão, continuo o meu estudo, sabe, Renner? Então, eu sou muito suspeito, cara, mas eu acho que isso vem para tirar a gente, às vezes, jogar uma boia quando você está bebendo água, né? Sabe, se afundando assim. Exatamente. E assim, é um facilitador, né? É um facilitador para o acupunturista. Então, cara, quanto tempo eu, Renner, gastaria para compilar todo esse conhecimento, né? Não vou nem falar de preço, porque isso é investimento. Né? Você investiu em livros, você investiu em curso, você investiu o seu tempo de estar com a família e tudo para compilar tudo isso. Mas, cara, qual que é o tempo? Acho que um dos aspectos mais valiosos hoje é tempo, né? Eu falo justamente por conta do... E eu acho que é isso que ele mais entrega. Exato. É tempo. Exatamente. Acho que é um dos ativos mais válidos hoje da face da Terra, é tempo, né? O que me... Depois que o Romeu... Assim, já recebi essa pergunta. Wander, qual que é o diferencial do Acupuntura Pro? Eu acho que é tempo. Porque o que você buscaria em outros aplicativos ou dentro dos livros demoraria. E o aplicativo te dá ali aquela resposta rápida. E aí, se quiser aprofundar, de fato, precisa por exemplo, o aplicativo tem um mapa que ele foi desenvolvido e ele teve uma consultoria da professora Fabiana Mori, o mapa de auriculoterapia francesa. Mas ali, o que tem? O mapa com a descrição dos pontos e as indicações. Mas se você quiser aprofundar, por exemplo, tem aqui o do Dr. Treza. Entende o que eu quero dizer? O aplicativo é um direcionador, mas o estudo profundo é livro. Exatamente. O aplicativo não substitui o livro, ele se baseia em livros para ser inventado, para ser criado. Né? Ele tem aqui as síndromes todas descritas, resumidas, que foram baseadas nesse livro aqui. Ó. Entende? Então, você que está no ambulatório ali, no atendimento, quer ver, está fazendo uma avaliação, quer consultar alguma coisa rapidinho, até você abrir um livro, pesquisar, ver aonde está, o aplicativo vai lá rapidinho, resolve. Então, é nesse sentido que você falou, exatamente. O que ele entrega, Wander? Ele entrega tempo. Entendeu? Tempo. Otimização de tempo, otimização de performance. Né? Por exemplo, você pode abrir um Atlas e procurar todos os pontos que tonificam o yin do rim. Não sei nem como que você procura isso no Atlas, né? Porque você teria que ler sobre todos os pontos ali, no mínimo os pontos do meridiano do rim, mais alguns pontos de VC, mais alguns pontos, sei lá, lembrar que o baço, o BP6, como ele tonifica o yin, os 3 yin, ele poderia também trabalhar o rim de alguma maneira. Mas assim, quando você coloca lá, tonifica o yin do rim no recurso pontos, ele te dá todos os pontos que fazem isso. Então é nesse sentido que ele acelera as coisas, sabe? Mas eu confesso assim, eu precisaria que essa percepção fosse das pessoas. Eu sei, eu uso o meu todo dia. Tem gente que, por exemplo, hoje eu recebi uma pessoa falando: o aplicativo tem muitas coisas, eu não preciso de tanto. Eu fico arrasado quando eu vejo isso, mas falo, olha, eu não vou destratar nem nada, mas eu lamento que a pessoa pense que não precise de tanto, porque todo mundo precisa. Entende? Mas eu respeito, né? E quanto mais completo, mais facilitador é pra gente, né? Também acho.
Porque assim, cara, se você usa um aplicativo, vamos supor, agendamento de paciente, você pode agendar ali pelo Google. Isso. Mas e se você tiver tudo isso num lugar só? Tá? Ó, tal dia, fulano de tal. Pagou adiantado, não pagou, falta pagar, Isso. pagou metade, tá Isso. aqui. O aplicativo tá na sua mão, cara. É vinculado. Isso Essa agenda que você falou, ela é vinculada à gestão, é vinculada ao prontuário. Então, a gente até tinha o recurso de sincronizar com o Google, mas de fato estava dando muito problema nessa integração. E aí a gente falou: o quê? Quem quiser usar a agenda do Google para o seu dia a dia, vai usar. Mas quem quiser vincular e fazer isso que você falou, quem pagou, quem não pagou, está devendo quanto, fez pacote, não fez pacote, essa agenda, essa gestão e esse prontuário são integrados para dar isso. E o que eu acho mais importante, Reni, eu vou falar de coração aqui. Cara, ele é 100% brasileiro. Todas as pessoas envolvidas, todas as integrações são nacionais. E assim, a gente precisa prestigiar as coisas nacionais. Existem aplicativos internacionais e tal. Tem um aplicativo que as pessoas falam: ah, mas eu uso o aplicativo tal, que é um aplicativo só de gestão. Cara, só de gestão, ele é 3 vezes o valor do aplicativo Acupuntura Pro, que tem tudo, que não custa nem R$ 1 por dia. Ele não custa nem R$ 1 por dia, são 2 açaís por mês. Açaí vagabundo, porque se for completinho é um por mês. é um por mês. Sabe? E aí, né? Cara, você ter isso em mãos te ajuda? Ter isso em mãos te ajuda? Cara, ó, eu falo sempre para os meus alunos. Cara, eu já rodei algumas pesquisas. Quem acompanha aí o meu trabalho, quem participa de alguns grupos meus, vê que eu rodo pesquisas de vez em quando. Tá? E uma das pesquisas que eu rodei foi, cara, você é acupunturista? Você atende com acupunturista? Quanto você fatura com acupuntura? Cara, é absurdo, é absurdo. Nós falarmos que 95% dos acupunturistas ganham menos de R$ 1.000 com acupuntura. Cara, você tem em mãos uma técnica que dá para você fazer isso. Cara, mas por que ele ganha só isso? É porque ele não tem gestão. Porque às vezes ele não sabe precificar, porque às vezes ele não tem o controle dele, porque às vezes ele acha que a acupuntura é somente um complementar e que ele não pode ganhar dinheiro com isso. Mas, cara, peraí, e se ele parar e colocar em prática tudo isso? Uma das questões que eu mais pergunto é: professor, meu sonho é fazer uma transição de carreira, ficar só com a acupuntura. E a minha pergunta é: e por que você não faz? O Então, Renner, você sabe que dentro do aplicativo, assim, isso que você trouxe agora para mim a grande questão, estando na área há tanto tempo, eu vi grandes profissionais saírem da área, muito melhores do que eu, e aqui eu não estou me pondo como referência, mas eu estou comparando com o meu dia a dia, profissionais muito mais competentes do que eu, saírem da área e desistirem porque não sabem empreender na área. E antes de criar o aplicativo, isso que você está colocando me dá a oportunidade de dizer, antes de criar o aplicativo, Reni, isso sempre foi uma questão para mim. Porque eu pensava assim, ó, eu estou formando profissionais, mas assim, eu preciso de alguma maneira tentar ajudar a criar um campo de trabalho. E muitos têm um sonho, Renner, de fazer essa transição de carreira, sem dúvida, mas a grande maioria fala assim: eu queria só atender, queria que alguém arrumasse paciente para mim. E aí se iludem ao tentarem se credenciar em plano de saúde, acreditando que o simples credenciamento trará paciente. E eu fui credenciado em planos de saúde algumas vezes na minha vida. E o que eu posso te dizer, Renner, é que assim, ó, dentro do plano de saúde, o acupunturista ele é um prestador de serviço, dependendo de um plano, de uma cooperativa, que normalmente é regida por profissionais de outra classe, que competem com a acupuntura e que muitas vezes sofrem esse bloqueio. Eu não estou falando que é uma regra, estou falando que muitas vezes acontece. Só que eu queria dar uma informação. Quando eu fiz essas pesquisas e eu desenvolvi esse trabalho, que eu vou dizer para você qual foi, 70% da população brasileira não tinha plano de saúde.
Depois da pandemia, isso aumentou, porque muitas empresas fecharam, mandaram seus profissionais embora e pararam de pagar plano de saúde. Então, você quer se formar nessa área, por incrível que pareça, 89% das pessoas estão buscando ter uma vida mais saudável, sobretudo com alimentação. Você tem uma formação numa técnica que é totalmente saudável e está sem cliente. Aonde que as coisas não estão batendo? É justamente no que você falou, Renê. Mais do que gestão. Não sabem empreender ao ponto de falar assim, eu queria só atender que alguém arrumasse paciente para mim. Isso não existe. E foi aí, Renê, que eu, depois de muito estudo, de ir atrás de muita coisa, eu criei um curso online que capacitou centenas de profissionais, chamado Acupunturista de Sucesso. Eu criei isso em 2017. É um curso completo que ensina a empreender, ensina a captar cliente, aborda sobre marketing, tudo coisa que eu aprendi, consultorias que eu contratei. E eu disponibilizei, Renner, dentro do aplicativo, esse curso completo, que está aqui num outro recurso, sem custos para assinantes, no outro recurso chamado Academia, onde você vai encontrar, ó, não sei se dá para ver aí, empreendedorismo, eventos, que é o CIP, Ciclo Interno de Palestras, que tem entre elas a sua palestra, cursos e tal. Olha aqui, ó, um curso de empreendedorismo, acupunturista de sucesso, acho que está embaçado, né? Não vai dar para ver. É um curso de 6 módulos, onde o assinante pode assistir isso completamente. Então, para quem está começando, para quem já está na área, para quem está pensando em desistir, eu falei assim, eu vou entregar tudo por menos de R$ 1 por dia. Renner, só do cara. Em 3 dias, se o cara quiser, ele baixa o aplicativo, se cadastra. Em 3 dias ele não precisa pagar. Assiste os cursos e cancela. Já vale. Porque o cara vai ver o quanto é necessário algo nesse sentido. Exato. Entende? Então, você foi muito feliz quando você trouxe esses dados das pesquisas que você faz, porque isso é uma coisa, para quem dá aula, isso é frustrante, né, Renner? Exatamente. Você está ensinando algo incrível e a galera está deixando isso de lado, sendo que poderia estar com a vida melhor, né? Com a vida melhor. E fazer só o que Realizando. gosta. Isso, se realizando, porque quem está aqui até convida as pessoas a deixarem algum tipo de depoimento nesse sentido. Quando você vê resultado num tratamento que você está fazendo, né, de acupuntura num paciente, Renner, eu acredito que você saiba disso, mas o prazer é imenso, né? Quando você consegue aliviar aí uma angústia, quando você consegue aliviar uma dor, nossa, é um prazer tremendo. É claro que muitas vezes isso não é tão simples, é difícil, às vezes demora, às vezes é frustrante. Exato. Né? Eu não estou falando aqui que a gente acerta sempre, que tem sucesso sempre, mas na grande maioria das vezes, senão a gente não estaria na área há tanto tempo. Mas o prazer de ver alguém melhorar, graças a uma intervenção sua com uma técnica como essa, milenar, prazer é imenso, né, Renner? Exatamente. Eu falo que essa devolutiva do paciente vale muito mais do que qualquer preço que o paciente pague. Se você cobrar R$ 1.200 na sua sessão, mas se o paciente virar para você apertar a sua mão no final de uma sessão ou no final de um plano terapêutico e falar, cara, eu não pegava meu neto no colo e agora eu estou sem dor pegando ele no colo, cara, não tem que... Renner, e você deu um exemplo agora que eu uso muito também nas minhas aulas, quando eu falo sobre isso, que mais do que a queixa do paciente, a gente precisa tentar descobrir qual que é a verdadeira necessidade que está por trás dessa queixa. Entendeu? Você deu esse exemplo agora. O cara chega e fala assim, eu estou com dor nas costas. Tá bom. E aí? Qual que é a questão? E daí? Qual o problema de ter dor nas costas? O que é que te falta? Ah, eu queria pegar o meu neto no colo. Então, se você consegue entender a relevância que está por trás da queixa, né, Renner? Isso faz toda a diferença. Porque às vezes você não melhora tanto a dor nas costas dele, mas se você conseguir criar uma forma dele pegar esse neto no colo, cara, você praticamente assim aliviou 70% do problema dele. Exatamente. Entende? Então, quando a gente consegue entender qual que é a grande queixa por trás dessa queixa que ele nos traz, para mim é o grande segredo de ganhar o paciente, né? De ganhar e fidelizá-lo, porque é esse feeling
E aí você fica lá buscando ponto para dor nas costas, ponto para dor nas costas, ponto para dor nas costas. E não é assim, né, Renê? A gente sabe Exatamente. que não é assim. Eu costumo falar que o acupunturista tem que ter olho de águia, né? Ver o que ninguém tá vendo. Isso. Essa questão ela é muito importante. Eu estou atendendo um paciente queimado, vítima de uma queimadura Nossa. extensa. É, Cara, e paciente já de idade recém-aposentado, 65 anos, se eu não me engano, um acidente de trabalho, ele aposentou e continuou trabalhando. O caminhão pegou fogo com ele dentro e, Nossa. cara, ele tá vivo por Deus, né? E essa história é bem interessante. E, cara, pensa as questões emocionais por trás disso, né? O cara totalmente ativo, independente e agora teve uma queimadura face, cabeça, orelha, nuca, Nossa. costa, braço, em especial no braço esquerdo. Paciente destro. Tá? E quando eu cheguei para atender ele, a pergunta que ele fez foi para mim: eu vou fechar minha mão? E eu costumo falar uma coisa muito interessante que eu gosto de bater nessa tecla, que é, cara, alinhe a expectativa do seu paciente com a realidade. Porque, cara, esse paciente, cara, se ele fechar a mão é por um milagre divino. Nossa, Né? cara. Então, assim, cara, a pergunta que ele me fez: eu vou fechar a minha mão? E eu falei para ele assim: você consegue dirigir hoje? Ele não. Eu falei: a minha função é fazer você voltar a dirigir. Se eu conseguir fazer você voltar a dirigir, já te ajuda? Ele encheu o olho de lágrima e falou assim: cara, é tudo que eu preciso, porque eu não consigo depender de ninguém. Então, Quer dizer, olha a liberdade. Então, cara, só não é com fechar a esse, mão, né, cara? não é fechar a mão. Não é É fechar a tê-la mão. Ali funcional, né? é funcional. É funcional. Se esse cara conseguir ter uma qualidade de vida, cara, já valeu todo o tratamento. E quando ele entendeu isso, ele tirou toda a carga das costas dele e da minha. É, E da minha. é. Porque, cara, se eu deixo ele achando que ele vai fechar a mão, eu posso fazer 200 sessões nele e às vezes não vai fechar a mão. E aí, na cabeça dele, o que era função era fechar a mão. Mas agora ele fala: nossa, eu tô indo para as minhas sessões de curativo, eu consigo dirigir. Eu já dirijo, eu tenho Nossa, firmeza. Eu que fui, legal, cara. eu fui tomar café, eu consegui pegar a xícara e levar na boca. Cara, olha a percepção dele. Ele, ele é muito ativo e como queimado, ele não pode sair ainda no sol. Ele, cara, ficar em casa me deixa extremamente ansioso, inseguro, mas eu fui lavar vasilha. Eu consegui lavar vasilha. Não com a destreza que eu tinha antes, mas eu consegui lavar vasilha. Então, esse paciente ele começa a vislumbrar resultados nas pequenas coisas. E aí, Henry, e ele tira a pressão do tempo, né? Em quanto tempo eu vou fechar a mão? Meu amigo, não é essa a questão. E aí, sabe uma coisa que eu queria pontuar e acrescentar no que você está falando, Henry? A importância para quem está aqui e é aluno e está começando, a importância de você ter mentores, cara. Porque esse tipo de situação você não aprende no curso. E isso quem vai te trazer é um mentor. E muitas vezes o seu professor, às vezes, ele é só professor, ele não atende, ele não tem a bagagem do atendimento. Então, você escolher um cara porque ele é um bom professor, às vezes não é tão interessante do que escolher um mentor, alguém para você modelar e seguir e ouvir, que traz esse tipo de vivência, né? Porque veja, o cara chega, eu queria fechar a mão. Aí a pessoa inexperiente, ela vai começar a revirar livros e internet e consultar professor, e as perguntas serão assim: professor, qual ponto fecha a mão? Entende? exato, exatamente. Cara, e é tão complexo isso que só o tempo, porque no curso você não aprende, ou convivendo com quem já tem essa bagagem, né? Para entender. E você está contando um das centenas de milhares de casos que você deve ter atendido, né? Assim como eu e outras pessoas que têm mais experiência. Então é muito legal essa experiência que você traz aqui, viu? Porque é desse jeito mesmo, eu concordo plenamente. Exatamente. Essa vivência, né, nós precisamos, e é isso que eu bato na tecla com a acupunturista, porque muitas vezes as pessoas gostam muito da teoria, estudam muito a teoria, mas nunca colocou um atendimento em prática. Cara, você só vai ganhar vivência ali na prática.
Não é assim, ah, professor, ponto para psoríase, ponto para cefaleia, não existe. Né? E aí, quando eu solto lá a resposta, né? Vai depender dos desequilíbrios energéticos e emocionais desse paciente, o pessoal acha ruim, né? Acha que a gente tá com má vontade em querer ajudar. É. Mas, cara, não tem como eu falar que G4 e F3 vai melhorar a cefaleia de todo mundo. É Eu porque queria fazer isso. eu também queria. E é fácil fazer isso. Eu posso E fazer. tem gente Eu, vendendo isso, né, exatamente. Renner? Eu posso. E vende muito. Vende igual água. Vende O igual Renner, água. você viu aí o Marcelo, o que, que ele falou aí? Pois é. É sobre isso, mestre René. Eu queria apenas sair da cadeira de rodas. Hoje consigo andar com sequelas, mas consigo. É exatamente isso. O Marcelo falou aí que ele tá fazendo a transição de carreira e é ex-tetraplégico. É isso mesmo, né, Que Marcelo? legal, Eu não cara, que consegui legal. pegar. Putz. Então, olha só que incrível isso, pessoal. Né? Eu acho que cada um tem sua história, cada um tem a sua vivência, e o seu paciente é da mesma forma. Cara, você está disposto a mudar o que for preciso para você ter seus resultados? Essa é a pergunta que eu faço para o paciente, eu faço para mim. Né? É. O que eu posso Muitos, fazer para muitos melhorar o querem, resultado mas do nem todos estão dispostos, a né? pagar Essa o frase. preço? É. A pagar o preço. Né? E é preço de estudo, é preço de sentar e entender, é preço de atender, é preço de, às vezes, você pagar R$ 1 por dia para ter em mãos um aplicativo que vai te dar tempo para você estudar mais, para você atender mais, para você buscar um É. conhecimento que, às vezes, pessoal, conhecimento, eu falo uma coisa para vocês. Conhecimento a gente aprende todos os dias. Todos os dias. Você nunca vai saber tudo. O Renner, sabe uma coisa também que tem uma pessoa perguntando aí, o nome do aplicativo é Acupuntura Pro. É o mesmo nome que está aí no nesse perfil que eu estou falando, né? Você baixa aí na sua loja de aplicativos. O Renner, você sabe isso que a gente está fazendo aqui, que é uma troca entre nós e com pessoas participando? Uma das coisas que eu também fiz questão de colocar no aplicativo, que para mim é a mais preciosa de todas, é essa segunda bolinha aqui em cima, não sei se dá para ver aí, acho que está embaçado. Essa segunda aqui, ó, é a comunidade, onde todos os assinantes podem interagir entre si, fazerem perguntas e receberem respostas. Eu confesso que é uma comunidade que está muito lenta perto do que eu gostaria, mas também eu me responsabilizo nisso, que eu acho que eu precisaria estimular mais, sabe? Mas você que é assinante ou que está querendo conhecer, coloca suas questões lá, coloca, pergunta, tira dúvida, chama, pede ajuda, né, Renner? Pede ajuda, que tem muitos professores lá que podem te ajudar. Tem gente de fora do país, tem assinantes de fora, da Bélgica, da Holanda, dos Estados Unidos, de Portugal, brasileiros que estão nesse lugar ou pessoas que falam português que podem te ajudar. Então, cara, é uma troca, assim, ó, para mim não tem preço. E é exatamente isso que nós estamos falando, né, Renner? Para que a gente troque essa experiência. Outra coisa que eu queria validar também que você falou, você usou uma expressão que é alinhar expectativas. Isso faz toda a diferença. O paciente às vezes chega com uma baita expectativa, né? Igual o Marcelo coloca dele, igual o seu paciente colocou, e eu recebo tantas outras. Alinhe expectativa, porque às vezes o cara acha que é uma, duas sessões, está resolvido. E outra frase que eu sempre uso com os meus alunos há muito tempo: a acupuntura não é procedimento, a acupuntura é tratamento. E isso pode levar tempo. Então é importante alinhar essa expectativa para que para que o aluno, que o paciente não se iluda e que não ache que ele, né, não se frustre também, né, com uma expectativa que ele criou e você não tirou, você não corrigiu. Então acho que isso também é muito importante. Show, grande Vander. Cara, esse é um bate-papo que eu acho incrível e fantástico. Acho que a gente deveria fazer mais vezes, porque essa troca de experiência, né? Esse bate-papo mostra quem consegue acompanhar um bate-papo desse, pegar 1% ali de uma fala,
eu tenho certeza que gera um ganho muito grande. Então, nós precisamos fazer isso mais vezes. Cara, Vamos organizar, eu tenho o fazer mais. maior prazer do mundo. Você começou a nossa live falando muito bem. Os nossos papos são papos demorados, filosóficos e assim, eu fico querendo te ouvir, fico querendo falar. E realmente, cara, eu estou à sua disposição quando você quiser fazer de novo, a gente trocar essa figurinha aí. E eu queria aqui de novo repetir, cara. Quem está aqui na live e ainda não entrou no curso do professor Renner, você vai abrir quando aí as inscrições, né, Renner? As inscrições estão abertas e fecha amanhã. Ah, não Nós estamos mais de acredito. 80%. Ah, é Mais de verdade. Você comentou comigo, 80%. achei que era segunda que vem agora. Você já abriu, né? Você Já está no meio do. no meio do furacão. Pessoal, quem não se inscreveu ainda, o que eu tenho para dizer é assim, ó, inscrevam-se. E se vocês se arrependerem, cobrem de mim. Porque, de fato, é uma coisa... Eu não consigo explicar o que eu vi sobre o conteúdo desse curso do professor Renner. É um negócio fabuloso, né? Basta você ver os depoimentos aí de quem já fez e todo mundo que segue e o carinho que tem com o professor Renner aí quando deixa os comentários. Pessoal, vocês não vão se arrepender, é um negócio muito legal. Alguns alunos no CTN às vezes me perguntam, né? E o professor Renner e tal, falou, olha, pode entrar de cabeça, de olho fechado, que se não der resultado, se não encontrar no curso o que ele promete entregar, você me fala que eu te reembolso. Porque realmente o conteúdo é fabuloso, enriquecedor. E você está de parabéns, cara, porque é um negócio. Talvez seja o grande tratamento com a acupuntura, porque mesmo que o paciente venha com uma queixa física, né, a grande queixa por trás é essa aí que você ensina a gente a tratar, que é a questão emocional por trás, né, Renner? Exatamente. Pessoal, Pessoal, o Renner ensina a fazer combinação de pontos, que o paciente sonha à noite com uma questão antiga de desbloqueio de trauma. É surreal, é um negócio. Vocês precisam ver, é ou não é, Renner? Fala um pouco aí. Tem uma combinação que a pessoa, diante de um diagnóstico, diante de um padrão, é estimulado um determinado elemento, e isso trabalha uma questão de trauma que a pessoa vai perguntar para a mãe, coisa da infância, que resolve problema, né, Renner? Não é isso? Fala um pouquinho, cara, não sei se vai dar tempo aí. exatamente, né? Essa é uma das dessensibilizações que eu chamo de dessensibilização gestacional, que limpa emoções que a pessoa carrega desde o ventre da mãe dela. E hoje nós já temos pesquisas que mostram isso, né? Então não tiro Fabuloso. isso da minha cabeça, não foi desvaneio meu criar isso, quem dera, né? Pesquisa científica que mostra que as emoções que a mãe vivencia durante o período gestacional pode aumentar em até 2 vezes o hipocampo que coordena as emoções, né? Então, olha que loucura isso. E o hipocampo está ligado, a pessoa vê situações estressantes em ambientes neutros, né? Típico das questões mentais e emocionais. Então, essa dessensibilização gestacional, ela está parte descrita no Giovanni Maciocia, e eu combinei ela com alguns artigos que eu encontrei sobre tratamento das emoções em diversas línguas. E esse tratamento, então, pode, né, para algumas pessoas, trazer essa limpeza emocional na forma de sonho, ou pode acontecer no inconsciente mesmo. E a pessoa percebe a mudança falando que tinha algum bloqueio e que agora não tem mais. Então é bem interessante mesmo essa questão. Fabuloso. Cara, isso para mim é o que mais me atraiu. Por isso que eu brinquei, que é uma constelação, né? Que a pessoa faz, que é essa limpeza, né? Por isso que eu brinquei, porque a constelação tá tão na moda e tal, e é muito legal. Então você consegue estimular ponto que faz, que constela, né? Então, Exatamente. eu tô brincando, eu sei que não dá para usar essa expressão, mas em outras palavras, faz essa limpeza e desbloqueia traumas. Muito legal. Exatamente. E muito necessário E, para os dias atuais, né? exatamente. 86% da população brasileira sofre com algum transtorno mental. O Brasil é o Imagina. país com o maior caso de diagnóstico de ansiedade do Eu mundo e o terceiro com maior níveis de depressão do de mundo. depressão. Então, assim, e esses pontos, né, eles vão ativar o sistema límbico e o neocórtex para trazer esse processo de limpeza. Então, unindo o tradicional com os conhecimentos da neurociência. Por Com a isso que é bem ciência. Muito legal, cara. Muito, muito, muito. Essa é uma linha que eu acho que a gente precisa investir, porque valida, inclusive, a nossa profissão, não fica só naquele oba-oba, né, de achismo, de aprendizado milenar e sendo desvalidado por causa disso.
né? Então, essas comprovações são tão importantes e você está de parabéns por investir nisso e obrigado por trazer isso para a gente, cara. Atualmente, assim, eu queria que mais pessoas soubessem disso, viu? As pessoas precisam aprender sobre isso. E é por isso que nós estamos aqui, né, professor Wander? Justamente para Exatamente. também falar do seu aplicativo que, cara, eu falo mesmo, eu busco isso para os meus alunos e falo, pessoal, vocês precisam ter isso em mãos que vale muito a pena, tá? É um aplicativo muito completo. Cara, você tem 3 dias para experimentar isso. Baixa no momento que você tem tempo. 20 minutos, meia hora. Baixa e olha. Eu tenho certeza que se você entrar em todas as funções do aplicativo, você não tem coragem de não assinar. Por quê? Porque ele é completo mesmo. Cara, R$ 1 por dia. R$ 1 por dia, cara. R$ 1 por dia você não compra nem chiclete mais. Essa é a realidade. Pior que é verdade, um cafezinho é 3,50. Se tiver um creminho, vai para 5. Vou na padaria da esquina, né? Ô, Renê, olha que legal, cara. Aqui eu sou Gorky. Eu sou Gorky. Demorei 2 anos para conseguir comprar o curso, mas posso garantir que vale muito a pena. Aí a Paula, você viu aqui? Não, ó. Sou acupunturista há anos e hoje trabalho em spa de navios de cruzeiros. Olha que legal. E achei super interessante esse bate-papo. Valeu demais desde o início. Obrigado. Ah, que bom, Paula. Putz, eu fico feliz, né, Renê? O Marcelo, Exatamente. ó, muito em breve vou conseguir fazer parte do time do Messi Renê. O Marcelo, você já faz, meu amigo. Você já faz. Só de acompanhar, né, Renê? É. E é incrível ter vocês conosco, pessoal. Eu sei que nem sempre é o momento de cada um, tá? Eu sempre falo isso. Espere o seu momento, porque quando você estiver no seu momento, você vai aproveitar muito melhor. A Cris está perguntando aqui, o nome do aplicativo é Acupuntura Pro, tá? É. Pessoal, vai lá, baixa esse aplicativo e olha, tá? O que nós falamos aqui não chega nem aos pés do que o aplicativo entrega. O Renner, só um adendo aqui. Entrou agora a professora Fabiana Mori, que eu citei ela aqui, e que ela fez digamos aí, a supervisão, a consultoria do mapa de auriculoterapia francesa, que ficou precioso, com todos os pontos, com todas as localizações e indicações, inclusive. Ela fez as frequências também de Nogier. Então, fica aqui o registro da participação da professora Fabiana Mori. Quem não conhece, siga ela também aí, que é feríssima. Sou muito grato. Obrigado, viu, professora Fabiana, por tudo. Exatamente, né? Essa, essa união, ela é incrível, né? Eu sempre vou bater nessa Fundamental, tecla que, fundamental. cara, essa união é o que faz a diferença. Cara, a gente não precisa brigar por mercado. Tem para todo mundo. Eu acho que uma vez eu ouvi uma coisa de uma professora minha há 30 anos. Ela fala, aqui a professora Fabiana, cheguei atrasado, eu um aplicativo, uso muito. Assim, sou suspeito para falar da professora Fabiana, porque é uma fera. O René, eu ouvi uma vez uma professora assim, ó, a gente não pode negar, né, René, que na nossa área a gente sofre algumas, digamos, algumas pancadas, né, e tentativas de golpe, né, vamos dizer assim, de busca de mercado de trabalho e tal. E uma professora na faculdade de fisioterapia, ela falou assim, olha, quebrar uma vara de bambu é fácil, mas um feixe é difícil. Quanto mais junto tivesse feixe, mais difícil ainda. E eu acho que essa metáfora serve para a nossa área, para isso que a gente está fazendo. Né? A gente precisa se juntar, a gente precisa se unir, trocar isso aqui, trazer mais pessoas, repetir isso várias vezes. Isso não é uma utopia, isso é uma coisa possível, porque o que eu vejo também, você deve ver, Rene, é que assim, as pessoas ficam isoladas, cada um no seu canto. Isso faz com que elas saiam do mercado. Então, se elas conseguem se unir, e é por isso que eu fiz questão de colocar uma comunidade aqui, para de alguma maneira a gente conseguir centralizar um ponto de vista e algo totalmente acessível, não é um negócio absurdo e inacessível, para que qualquer um tem condição, se quiser, pelo menos para participar de uma comunidade como essa, para participar de coisas como essa aqui agora, esse bate-papo, algo que você pode trazer seu pessoal lá dentro para que essa troca aconteça e o crescimento seja
para todo mundo junto, né? Quando o mar enche, né? Todos os barcos boiam, né? Tem essa outra metáfora também. Exato. Então, mesmo que seu barquinho seja pequeno lá, se o mar encher, vai boiar todo mundo, né, cara? Então, Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Cara, é, e assim, cara, eu tô em Goiânia. Muitos pacientes chegam para mim de outros estados. Cara, por que eu não posso indicar o professor Wander Pimenta para atender uma paciente minha lá em Minas? Você vai deixar ela sem atendimento? Tem gente que faz isso, né? pior que é, cara. Tem gente que fala, não sei, não conheço ninguém para indicar e tal. Então, pessoal, cara, comunidade, senso de ajuda mútua, tá? É, cara, é isso que nós precisamos, tá? Fortalecer a nossa classe e eu finalizo aqui batendo na tecla. Baixe o aplicativo Acupuntura Pro, experimente isso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Cara, vale muito a pena, vale muito a pena, tá? Usa! Pega 3 dias do seu atendimento lá e usa ele nos seus atendimentos para E você se ver. tiver dúvida, entre em contato com a gente também, né? Isso é importante. Exatamente. Ah, pessoal, é fácil baixar. É só ir lá no Na nas lojas, tanto do Play iOS Store quanto ou do Apple Android. Store. Exatamente. Colocar Acupuntura Pro. Se você tiver dificuldade, pode me chamar, eu ou o professor Wander Pimenta no direct, que a gente manda o link, não tem Na problema. verdade, na bio desse perfil aqui tem o link para entrar direto na Exato. sua loja. Você pode E clicar. mais, se você ainda tem dúvida de entrar para o aplicativo Acupuntura Pro, ali em cima no meu nome, tá? Você vai clicar, vai aparecer o link do Acupuntura Pro. Você clica nele e você vai ver as postagens lá. Tem eu falando, a Fernanda falando, o professor Wander Pimenta mostrando, né, muitas funções, muitas não, algumas funções, porque tem coisa demais, algumas funções, né, do aplicativo Acupuntura Pro. Tira lá suas conclusões, baixe, depois faça, usa, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Cara, eu recomendo sempre para os meus alunos, sempre que eu vou dar aula, o pessoal pergunta, um aplicativo, você quer completo? É o Acupuntura Pro. Baixa que você não vai se arrepender. Tenho certeza disso. Legal, Renner. Eu fico feliz e grato por você falar tão bem aí. E, pessoal, quero deixar claro que é por pura generosidade do professor Renner, viu? Acabou se tornando um amigo. Assim, eu tenho um carinho tremendo por ele, pela família dele. E vocês seguem o professor, vocês sabem da competência. Digamos, isso que ele está fazendo aí é uma generosidade e com muita sinceridade. Obrigado, viu, Renner? Eu espero que você, assim, de alguma maneira poder retribuir. Conte comigo. E, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Se alguém está com dúvida também, vai lá e entra no curso Professor Renner, que é fenomenal. Eu asseguro isso para vocês. Grande, Vander. Eu que agradeço a sua disponibilidade, seu tempo corrido aí. A gente conversou mais de 1 hora aqui. Muito bom. Pessoal, eu vou deixar essa aula salva aqui no Instagram, no YouTube. Então vocês vão poder ver lá. Vou deixar o link da Acupuntura Pro também na descrição do vídeo do YouTube, aqui também. Tá? Qualquer dúvida pode me chamar no direct. Se tiver alguma dúvida que queira que eu explico. Né? Muita gente fica com vergonha de perguntar para o professor, né? Tem muita gente que quer entrar para o curso de Acupuntura e Inteligência Funcional, vai perguntar para os outros alunos. Né? É verdade. Aí vai. Então, não tem problema, pessoal, vai perguntar. Eu acho isso super válido. Né? Eu gosto que pergunte mesmo, que você entre decidido. Então, se você tiver alguma dúvida do Acupuntura Pro, me chame aqui, eu tiro suas dúvidas, eu explico, não tem problema. Eu gosto dessa interação com os alunos, né? Eu tento responder todo mundo na medida do possível, porque às vezes é uma enxurrada de mensagens, mas eu tento responder todo mundo porque eu sei que muitas vezes a gente tem alguma insegurança, algum certo receio, e não fique com receio de entrar para algo que vai te ajudar. Isso. O Renner, só um parênteses. Essa semana eu recebi uma mensagem, né? Um paciente um aluno que baixou o aplicativo e rapidinho já cancelou, assim. Aí a gente sempre tenta entender por quê, né? Aí a minha equipe entrou em contato e tal. Cara, a mensagem só falou assim, ó, recebi a informação de que não é seguro. E aí eu tentei ligar para a pessoa, tentei falar, olha, a respeito do que você está, né? São mais de 10 mil downloads nas duas plataformas, nunca tivemos nenhum tipo de invasão, nenhum tipo de vazamento de dados, nenhum tipo
Nada, 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 nada. Houve até uma vez uma suspeita, mas não se confirmou. Foi uma mudança, na verdade, que a plataforma fez e não nos avisou. E aí, quer dizer, então, é isso que você está falando, às vezes a pessoa é só perguntar, pergunta. O professor gosta de interação. É igual o artista que gosta da interação do público, o professor precisa da interação dos alunos, né? Até para Então, entender se está fazendo sentido isso, tudo que a gente está fazendo, né? isso, É exatamente. muito. Pessoal, vocês não têm ideia do esforço que é, da energia que a gente gasta de estar aqui do outro lado. Vocês acham que é só ligar uma câmera aqui e as coisas acontecem? Não, tem todo um planejamento, tempo, né? Então, vai lá, qualquer dúvida, tire conosco. Foi incrível bater esse papo com o senhor, Senhor professor Wander. não, senhor Muito não, obrigado. por favor. Grande, Wander. Então, muito obrigado mesmo pelo carinho de sempre. Conte comigo sempre. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição, né? Eu agradeço imensamente. Dê um grande abraço na sua esposa aí, no Romeu, na Rafa. Espero que a próxima vez que eu for em Goiânia a gente consiga se encontrar. Tá bom? Com E certeza. vindo para Minas, já sabe, me fala que eu dou um jeito de te pegar. Minas é muito grande, mas eu dou um jeito de arrastar aqui pro meu lado aqui. Tá. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Deixa eu ir socorrer a Rafa, que o Romeuzinho começou a Vai chorar. lá. Tá doido para dormir. Boa noite, Tchau, bom tchau, pessoal. descanso, bom Muito trabalho e boas vendas aí no seu curso. obrigado. E, Um pessoal, abração. aplicativo Acupuntura Pro é o melhor. Baixem. Tá? Grande abraço. Tchau, 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 pessoal. tchau.